Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O período de férias tem impactado a rotina de doação de sangue no Hemominas em Juiz de Fora. A estimativa é que a queda chegue a 40%. A partir de agora a gente vai conversar sobre os critérios necessários para a doação. Débora, esse já era um período de queda esperado pelo Hemominas? Sempre. Janeiro, véspera de feriados, férias, sempre são períodos muito complicados para a gente. Dezembro e janeiro muito mais, né? A gente está aí com essa queda de 40%, porque, na verdade, a gente tem uma parcela muito pequena da população que doa sangue, não só em Juiz de Fora, é uma realidade nacional. E nesse período do ano, as pessoas viajam, né? Vão para suas férias, nada mais justo, né? A gente trabalha o ano inteiro, é justo. E não doam sangue, obviamente, aquelas que já têm o hábito. E esses eventos que a gente precisa de sangue emergencialmente, eles também acontecem com mais frequência neste período. Então, essa conta não fecha, né? Essas cirurgias eletivas, essas coisas que podem esperar, os médicos nem marcam para essa época, realmente é uma época de férias, né? Mas esses eventos que a gente precisa de sangue de forma emergencial, acidentes de carro, tentativas de homicídio, atropelamento, tudo isso acontece com mais frequência. Aí a gente passa bastante aperto, né? E quando eu falo a gente, não é só a gente que trabalha na Fundação Hemominas que está lidando com o doador ali, não. É a gente, qualquer um de nós, né? Eu estou aqui agora, Deus tal não permita, eu saio, sofro um acidente, eu posso precisar de sangue. Então, a gente não sabe definitivamente o que vai nos acontecer no segundo seguinte, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela falou que estava em Búzios com a família dela, um sobrinho teve uma isquemia, uma coisa se complicou, ele teve que fazer uma retirada de baço, você imagina? Nossa. Vai sangue, né? Então, são coisas que a gente não tem como prever. Mas a gente, enquanto instituição, que trabalha né, que está lidando com a saúde, a gente precisa de manter um estoque razoável para atender todo mundo, né? Então, sempre janeiro é complicado, mas volto a falar, não é uma complicação esperada em função dessa realidade. E que a gente, obviamente, faz um trabalho para mudar. Você estava falando do trabalho da biblioteca, a gente faz um trabalho, a gente tem um trabalho lá no Hemominas, que chama Projeto Doador do Futuro. A gente vai nas escolas e faz esse trabalho, faz palestras sobre doação, adequa a linguagem. As palestras são muito legais, eles interagem muito com a gente. A gente tem uma revistinha para a idade deles. Então, a gente não fica assistindo isso de camarote, né? Mas a gente acredita que só com a educação é que a gente vai mudar essa cultura. Não tem jeito de ser diferente. Só que isso não é a curto prazo, né? Então, assim, a gente quer que as pessoas, quando tenham a idade de doar, façam essa doação voluntária, responsável, entendendo a necessidade disso para a comunidade que ela está inserida. E, enquanto isso, a gente vai, né, enquanto a gente não muda essa realidade, a gente vai comparecendo a programas como o seu, né? Quer dizer, a gente vai divulgando para as pessoas acordarem e fazer essa doação, porque é difícil, né? Débora, como eu estou no marketing, sou ligado à área de vendas, né? Eu penso em números e como atrair vamos dizer, o cliente ou o doador, né? Nesse caso, doador. É muito mais difícil você trazer para doar sangue uma pessoa que nunca doou sangue do que fazer com que as pessoas que doam eventualmente passem a ter uma rotina de doação. Sim, sim. Né? Essa forma de comunicação do banco de sangue com os doadores, para ele, assim que ele superar aquele prazo que seria vamos dizer assim, um resguardo, né, para voltar e doar sangue novamente. Se ele for avisado, essa quantidade de doadores não aumentaria? Aumentaria. A gente acredita que aumentaria sim, e temos trabalhado
nesse sentido. A gente já tem um Facebook, a gente já tem esses canais, né? E agora, como eu estava conversando com você anteriormente, a gente está mudando o nosso sistema, que a gente agora vai, a partir do momento que ele terminar de ser implantado, eu acho que a gente já consegue fazer algum trabalho mesmo via SMS, via e-mail, né? Porque o nosso contato ainda é telefônico, carta, e por incrível que pareça, os doadores amam receber carta. A gente tem uma cartinha que a gente manda para eles de aniversário, eles acham a coisa mais linda, cumprimentando pelo aniversário. Ele vem e recebe, acabou, vou doar sangue. Então, a gente não pretende nem substituir, não. A gente pretende utilizar os dois, agregar, porque eles gostam, né? Da mesma forma que as pessoas ainda precisam ler um livro, eles também gostam. Tem um doador que gosta do papel, acha aquilo muito... E a gente tem avançado. Quer dizer, temos que o tempo todo aprender a conversar com essa geração nova, né? A gente também está aprendendo, porque senão a comunicação não acontece, né? Ô, Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que o número de doadores é muito menor do que a maioria dos países latino-americanos. No Brasil é 1,6 a 1,8 na base de doadores. A gente está falando que a ONU recomenda de 3,5 a 5. A 5%. E, por outro lado, você percebe que existem algumas barreiras que foram suprimidas por outros países, Argentina, Uruguai, por exemplo. Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia, ela aceita, não há restrições contra a doação de homossexuais e lésbicas. No Brasil existe essa restrição? Deixa eu só terminar, complementar a minha pergunta. Porque quando se fala num negócio desse, você entende o seguinte, olha, a campanha feita na Argentina, ela foi assim, quem doa sangue salva vida. Então não interessa a origem do sangue, né? O que interessa isso aí são controles, porque a restrição, parece-me, eu não sou da área de hematologia nem bioquímica, mas a restrição surgiu quando houve uma epidemia nos anos 80. A gente está falando de fatos que aconteceram há 39 anos. E com isso é o seguinte, olha, hoje a tecnologia de análise melhorou. O tratamento, antigamente, quem adquiriu o HIV nos anos 80, o cara ficava assim, começava a emagrecer, dava ferida, daqui a pouco tempo morria. Hoje já tem um coquetel. Então, com toda essa evolução científica e tecnológica, por exemplo, existe um público que não pode servir, porque, por exemplo, eu não vou doar porque eu sou homossexual, por exemplo, eu pensaria assim, né? Porque existe esse negócio. Esse público poderia ser doador e talvez esse indicador nosso fosse para 4. Então, por que não alterar a legislação? Bom, então vamos por partes. O que acontece? Quando se fala de restrição de homossexual, acho que a gente tem que ter saber do que está se falando. Uhum. Porque uma coisa é olhar para a cara da pessoa ou fazer a pergunta assim, você é homossexual? A pessoa fala, sou. Então não vou te deixar doar. Por este fato. Isso não existe. Isso seria discriminação. Sim. E isso não existe. No caso, na triagem clínica, quando é feita uma série de perguntas, o comportamento sexual daquela pessoa homossexual ou heterossexual, ele será avaliado. Uhum. Se for considerado um comportamento acrescido de risco, né, aquela pessoa será inapta. Uhum. Por quê? Porque o cuidado, porque o rigor na triagem clínica? Porque nós ainda não temos segurança de 100% na sorologia. Existem períodos de doença chamados janela imunológica, onde você, por exemplo, no caso do HIV, você está com o vírus, tá? Você faz o exame, ele dá negativo. Só que, na verdade, você está com o vírus, você está no período da janela imunológica, é um período pequeno, onde ainda não foi possível detectar no exame a presença do vírus, mas ele está lá. Uhum. Tá? Então, a gente precisa diferenciar isso. Não é discriminação. A relação homossexual, principalmente masculino, ela é uma relação de risco acrescido para doença, sim. Isso é um fato. Né? Uhum. Agora, não é porque a pessoa... Não é pelo simples fato dela ser homossexual. Então, o rigor existe. Eu acho que quando a gente pensa do lado de quem doa, a gente talvez seja um pouco mais flexível, mas quando a gente passa para o outro lado, a gente não quer nem pensar na possibilidade de receber um sangue contaminado.
Então, aí a gente passa até a ser mais rigoroso com essa questão. Então, o rigor existe neste sentido. Se um homossexual chegar lá, por exemplo, e falar que tem 1 ano que ele não tem relação sexual, estou dando um exemplo, tá? Uhum. Ele não vai ser inapto. Ele não tem. Vocês entenderam? Isso é importante diferenciar. Não é simplesmente pelo fato da pessoa ser homossexual. Como existem muitos heterossexuais que vão lá e são inaptos por terem uma situação de risco acrescido. E isso a gente não está entrando também na questão moral, se está certo, se é errado, não é isso não. Fato. A gente precisa de um fato, uma questão epidemiológica. A gente vai transfundir um sangue. Na verdade, com uma doação de sangue, você salva até 3 vidas, né? Como você também contamina 3. Então, o nosso rigor tem que ser muito grande. Né? A gente tem que pensar com a cabeça... eu falo que, inclusive, quando a gente vai doar, a gente tem que pensar assim, teoricamente, eu estaria tranquilo de receber meu sangue? Né? Meu comportamento está legal, assim, né? No que se refere a esses cuidados, eu estaria seguro de receber meu sangue? Né? Então, assim, é importante ter isso em mente. Não se trata de discriminação por este fato, de forma alguma. Né? E, às vezes, a gente recebe homossexuais lá que são inaptos e fala, vocês estão me discriminando. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a palavra usada, na realidade, é a que eu te falei. A Argentina e o Uruguai, ela aboliu a restrição. A palavra é restrição. A questão da discriminação não foi colocada. Mas, na realidade, o que acontece? Aí, se a gente for pensar assim, por exemplo, nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Então, eu tenho que me colocar numa situação que, ao inocular uma vacina, eu posso ficar doente. É lógico. Não é isso? Lógico, então lógico. quando você vê que vários países, inclusive os Estados Unidos também, agora parece que entrou nessa, ele abole o tipo de restrição, ele está falando assim, existe uma situação, que, de repente, eu chego lá, eu minto para vocês. Eu posso fazer isso, é uma questão moral. Pode. Agora, eu chegar lá e eu falo que eu sou verdadeiro para vocês. A gente está falando assim, então talvez eles tenham sopesado, que o número de pessoas que iriam dar informação errada seja tão pequeno para o número de abrangência de pessoas que talvez vão. Estou te falando assim, estou fazendo uma tese. Mas é uma situação que é uma lei, que é uma restrição que existe nos anos 80, e depois de 40 anos, alguma coisa tem que ser repensada nesse sentido. No nosso caso, ela já foi flexibilizada em função da melhoria dos exames. Sim, ela já foi mas ela bem existe. flexibilizada, mas ainda existe. Existe. É uma situação para a gente... Assim, Está no Supremo, até Tribunal Federal, essa questão dos homossexuais, doarem sangue, está em Para você ver, debate. olha para você ver como é que a situação é complicada. Mas eu gostei de você ter tocado nesse assunto, porque as doenças são sexualmente transmissíveis, não são de sexualidade, né? Tanto é que os números indicam que o homossexual já não é mais o grupo de risco. Não, todas as há pessoas, bastante tempo, justamente. casais héteros, né? Beleza. São propensos à doença, né? Então a gente precisa se cuidar e, nesse caso, pensar no outro, já que é a doação de sangue. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates.